vamos para a nossa programação, vamos para a nossa palestra, a nossa top speaker do dia. A gente vai fazer uma viagem para o futuro. A gente vai falar de tendências, vamos entender o que vem por aí em termos de consumo, de comportamento, entender o que a gente pode esperar lá para 2027, assunto super importante para as papelarias, para entender no que investir, o que vai vender, assunto super útil para todo mundo aqui. Para vir trazer essas perspectivas para a gente convidou uma consultora da WGSN Mindset, que é uma das maiores referências globais em tendências. Vamos receber, então, aqui no palco agora, a Amanda Bertolini. Bortolini, desculpa, Amanda, errei seu sobrenome. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Muito bom te receber aqui. Obrigada pela sua presença. A gente sabe que vai aproveitar feliz de estar aqui. Muitíssimo o seu conteúdo aqui. Agora o palco é seu, Amanda. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Bom, como já me apresentaram aqui, eu sou a Amanda, eu sou consultora na WGSN e hoje eu escutei que antes vocês estavam falando aqui um pouquinho sobre planejamento das livrarias para os próximos anos, sobre como que as empresas podem se preparar para esse futuro que está vindo aí. E eu vim trazer um pouquinho para vocês de comportamento dos consumidores e do que a gente observa na WGSN como comportamento de consumo e quais são os perfis de consumidores que estão emergindo para os próximos anos. Então, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a WGSN. Quem aqui conhece a WGSN? Ninguém conhece, então eu vou explicar bastante sobre a gente, não tem problema, a gente acha ótimo quando a gente fala com pessoas novas, adoramos conhecer pessoas novas, potenciais colaboradores também. A WGSN é a autoridade global de previsão de tendências, então a gente mapeia e acompanha comportamentos dos consumidores e mudanças comportamentais que estão acontecendo na sociedade para tentar ajudar as marcas a entenderem um pouco mais como que vai ser esse futuro, a criar um pouco melhor suas estratégias, seja de marketing, seja de produto, de comunicação e mesmo de negócio. Então, a WGSN está presente no mundo todo. A gente tem escritórios nas 4 regiões do globo. A gente tem consultores espalhados por mais de 90 países. E a gente é a maior autoridade hoje em forecasting, em planejamento de consumo e de tendências dos consumidores. E essa empresa, a WGSN, tem uma consultoria, que é a WGSN Mindset, que é a qual eu faço parte. E na WGSN Mindset, a nossa proposta é justamente conectar desafios de negócios com tendências de consumo. Então, a gente analisa um pouco desses dados de comportamento que a gente mapeia na WGSN, linka isso com problemas de negócio, com desafios de negócios específicos e a gente acaba criando algumas estratégias junto com alguns clientes para entender como que as empresas podem ser protagonistas no seu ramo de atuação no seu futuro. Bom, para começar a falar de tendências, é importante a gente entender como que a gente faz isso e como que a gente observa essas mudanças na sociedade. Então, a gente sempre começa falando sobre os macropropulsores. Macropropulsores são mudanças macros que estão acontecendo na sociedade, então pode ser em tecnologia, pode ser em política, no meio ambiente. E, geralmente, essas mudanças grandes que acontecem na sociedade dão origem a outras tendências que a gente chama de tendências de consumo, que são algumas tendências menores, mais localizadas, que podem ser de um comportamento específico de um consumidor ou numa indústria específica. Então, por exemplo, na indústria de alimentos, ou na indústria de decoração, ou em diversas outras indústrias. E a partir dos macropropulsores, a gente consegue identificar essas tendências e entender também qual que é o impacto que elas vão ter no dia a dia do negócio, no dia a dia do consumidor. Aqui, nesse slide, a gente fala um pouquinho sobre como que a gente faz essa análise de tendências. Então, eu não sei, talvez alguns de vocês aqui já conheçam a análise PEST, que existe desde a década de 60, que olha para política, economia, sociedade e tecnologia para tentar entender um pouquinho do cenário que a gente está vivendo atualmente e tentar desenhar de cenários futuros, um pouquinho de ter alguma previsão ou para a gente saber um pouco, ter algum direcionamento de para onde a gente está indo. Na WGSN, a gente incluiu algumas letrinhas, digamos assim, no PEST, que foi o E de Environment, de meio ambiente, desculpa,
E, principalmente, o C, de criatividade, porque a gente acredita que esses aspectos, essas outras esferas da sociedade, do dia a dia, também hoje impactam os negócios, e principalmente quando a gente fala de criatividade, a gente acredita que é ela que nos ajuda a criar esse futuro, a criar esse cenário que a gente está olhando, e é por isso que hoje a gente enxerga muita criatividade como seu valor comercial mesmo nessa era que a gente está vivendo, que é a era da imaginação. Aqui tem um slide que fala um pouquinho sobre como que a gente captura esses dados e um pouquinho sobre o processo de pesquisa da WGCN. Então, a gente analisa dados tanto quantitativos dos consumidores quanto qualitativos em mais de 90 países para entender como que esses consumidores estão se comportando, o que eles fazem, o que eles sentem, o que eles falam. E aí, dessa forma, a gente consegue ter essas tendências, entender as forças delas e o que estão emergindo e o que talvez não está emergindo tanto assim. Bom, então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho do conteúdo que eu trouxe hoje aqui para vocês, que é os perfis dos consumidores de 2027. Mas, para a gente falar um pouquinho de contexto, eu gosto sempre de começar falando que em 2027, nos próximos 2 anos, nós estamos entrando numa era que a gente deixa um pouquinho de lado o OU e a gente começa a abraçar um pouquinho mais o E. Então, a gente geralmente tem um problema com contradições, a gente geralmente quer que as pessoas escolham ou isso ou aquilo. Então, é ou escuro ou claro, ou forte ou fraco, natureza ou cidade. E a gente entende que a gente está entrando numa era em que essas polaridades, que nos últimos anos foram tão marcantes para a nossa sociedade, estão entrando um pouco de lado, não estão mais sendo tão fortes. E a gente está realmente entrando num momento de abraçar as contradições e de encontrar conexões em meio a essas polaridades. E aí, falando de E não mais de OU, eu trouxe uma questão aqui que eu até gostaria de abrir para vocês. O que vocês enxergam que emoções e engenharia têm em comum? Alguém quer falar aqui? Alguém quer um palpite? Tudo bem, eu vou passar aqui. Então, na WGCN, a gente tem esse conceito que fala sobre emotioneering, que fala justamente sobre construir, projetar algumas emoções nos consumidores. E aí, quando a gente está falando sobre experiências de serviço, de marca, de produto, o que a gente está trazendo aqui nesse conceito, que está emergindo muito nos últimos anos, é justamente essa ideia de promover esses produtos ou promover experiências como uma empresa, como uma loja, que evoque sentimentos e sensações específicas nesses consumidores. E a gente acredita muito que esse conceito está emergindo e que vai ser muito marcante nos próximos anos. E por que a gente acredita nisso? Porque acho que todo mundo aqui, todo ser humano, todas as pessoas são muito movidas e possuem algumas necessidades emocionais. E aí a gente tem algumas necessidades que são externas, que falam muito sobre como a gente é percebido pelo outro. Então, o quanto eu passo a ideia de ser uma pessoa de sucesso, ou eu passo a ideia de ser uma pessoa inteligente, ou estilosa, ou outras características. Mas existe um âmbito um pouquinho mais profundo, que são as necessidades emocionais internas, que falam muito sobre satisfação pessoal. E essas necessidades internas estão muito atreladas à autoconfiança, à imagem que a gente tem de nós mesmos, à autoestima. E é um pouquinho nesse âmbito que a gente está propondo aqui que as marcas e as empresas precisam começar a se conectar com os seus consumidores para se tornarem relevantes nos próximos anos. Então, resumindo aqui um pouquinho, então, quando as pessoas sentem que as suas necessidades internas são atendidas, o senso de autoestima delas se fortalecem. E dessa forma, em outras palavras, o que a gente está propondo aqui é que a conexão e a satisfação do cliente está intrinsecamente ligada à realização pessoal do indivíduo. Bom, então, agora falando um pouquinho sobre esse contexto dos consumidores e por que a gente está falando tanto de emoções quando a gente pensa nessa relação de consumidores, de indivíduos com as marcas, a gente vai apresentar para vocês os 4 perfis de consumidores que a gente tem acompanhado a evolução e que a gente acredita que vai emergir, vai estar presente aqui em 2027. Então, a gente tem aqui os guardiões da privacidade, os convencionais, os neoindependentes e os energizadores. Mas antes de... Eu vou voltar nesse slide aqui para vocês que estão tirando foto. Antes de eu falar um pouquinho sobre cada um deles,
Uma coisa que é interessante vocês pensarem é que os perfis de consumidores, eles são sempre sobre evolução e não sobre revolução. Então, lá no comecinho eu falei um pouco sobre os macropropulsores, que são essas mudanças macros que acontecem nas sociedades. Essas mudanças, elas não acontecem todo o tempo. E, por conta disso mesmo, os perfis dos consumidores também não mudam radicalmente a todo momento. Mas o que a gente observa em todos esses anos já acompanhando tendências, analisando comportamentos emergentes, entendendo como que as pessoas agem, sentem, falam, é que esses perfis de consumidores evoluem de ano a ano. E é por isso que todo ano a WGSN faz esse estudo, que é o consumidor do futuro, e sempre a gente parte dessa perspectiva que esses consumidores têm uma evolução. Então, em 2025, a gente tinha os pioneiros, que depois a gente enxergou uma evolução para os sinérgicos, e que agora se traduzem nos guardiões da privacidade, que eu vou falar daqui a pouquinho. Nos outros anos também, a gente teve alguns outros perfis que foram emergindo, e hoje a gente tem esses 4 perfis que eu vou falar agora, que são os guardiões da privacidade, os convencionais, os neo-independentes e os energizadores. Bom, começando a falar aqui sobre os guardiões da privacidade. Então, esses guardiões da privacidade são aquelas pessoas que estão resistindo ao estilo de vida que é totalmente ou 100% compartilhado. Então, por que eles são guardiões da privacidade aqui? Porque eles tentam sempre trazer um comportamento um pouco menos de compartilhar o que eles gostam ou o que eles estão vivendo no dia a dia. Eles se importam um pouco mais com os dados que eles compartilham nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que não deixam de estar online, que não deixam de estar conectadas na internet, em contato com seus amigos, em contato com a sua família. Eles só são um pouquinho mais seletivos na forma como eles fazem isso. E aí, um conceito emergente que está crescendo aqui é o minimalismo virtual. Então, esses guardiões da privacidade são aquelas pessoas que geralmente tiram notificações do celular, que acabam tentando ter um detox digital de tempos em tempos, que se importam um pouco com a saúde digital, com a forma que eles se relacionam com esse ambiente, e muitas vezes acabam procurando celulares ou procurando ter alguns comportamentos que são mais minimalistas, digamos assim, com relação ao uso do celular e da tecnologia. Outro conceito emergente que a gente traz aqui é do oversharing. Então, não sei o quanto vocês estão acostumados com esse conceito, mas até pouco tempo atrás, a gente tinha muito esse comportamento de falar que pessoas que postavam muitas coisas nas redes sociais estavam fazendo oversharing, né? Que estavam compartilhando demais sua vida, suas fotos, sua rotina, seu dia a dia. E aí, agora, uma coisa que a gente vê que está crescendo muito é um outro contexto que a gente chama de gatekeeping. Gatekeeping é o contrário de oversharing. Então, se antes as pessoas queriam compartilhar muito o que elas estavam vivendo, agora elas querem guardar um pouquinho disso para elas mesmas. Então, são pessoas que, às vezes, descobrem um restaurante, em vez de compartilhar nas redes sociais, elas só conversam com seus amigos, com as pessoas próximas, ou elas deixam para levar um amigo lá no outro dia. Então, elas são muito mais motivadas por um senso de exclusividade e por defender um pouco mais a sua cultura, as coisas que elas acreditam, os seus gostos. É meio que uma proteção, realmente, elas se ressalvam, realmente, de uma forma cultural das coisas que elas gostam, das preferências delas e das formas como elas vivem no dia a dia. E aí, aqui eu trouxe um dado que exemplifica um pouquinho isso. Então, tem esse dado da Opinion Box que fala que 80% dos usuários brasileiros do TikTok abrem o aplicativo todos os dias. Mas, em contrapartida, apenas 16% postam nessa mesma frequência. E aí, 33% raramente publicam na rede social e 30% nunca postam nada. Então, esse é um exemplo muito grande de como essa mudança no comportamento das pessoas, de estar online o tempo todo, de estar compartilhando as suas vidas nas redes sociais o tempo todo, tem mudado para algo que é um consumo muito mais passivo. Então, essas pessoas acabam vendo muito mais vídeos, assistindo muito mais conteúdos do que necessariamente produzindo. E aí a gente trouxe uns exemplos aqui que falam um pouquinho sobre como as marcas estão lidando ou podem lidar com isso. Então, um exemplo é do jornal The Guardian,
que eles fizeram um guia de saúde digital. Então, eles estabeleceram uma newsletter para os assinantes deles, que toda semana eles mandam algumas dicas de como as pessoas podem se relacionar melhor com esse mundo online, podem se sentir melhores no comportamento delas e na exposição delas com as redes sociais. Outro exemplo é a Heineken, que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas elas estão com um posicionamento super forte sobre essa importância das conexões humanas, de deixar as notificações off, de viver a realidade, a vida real, de brindar com as pessoas realmente e não estar o tempo todo conectado, o tempo todo nas redes sociais. E um último exemplo aqui que eu trouxe é a Mili. A Mili, ela é um shopping que ela é um shopping exclusivo, é online e é um shopping que você só entra, que você só consegue acesso se você tem um convite. Então não é qualquer pessoa que queira que pode ter acesso a essa loja. Você precisa fazer uma aplicação, eles vão analisar se você pode entrar nele e a partir desse momento você consegue acessar os produtos que eles estão divulgando lá. O segundo perfil que a gente trouxe aqui são os convencionais. Então, os convencionais são aquelas pessoas que estão buscando um estilo de vida mais lento, com mais tempo, mais contato com a natureza, mais contatos humanos também. Estão buscando sair das redes sociais, mas diferentes dos guardiões da privacidade, que a motivação deles é muito para não compartilhar os dados e as coisas deles do dia a dia, os convencionais eles são as pessoas que são muito motivados pelo contato humano mesmo. Então, por estar entre as pessoas, pelo contato social, por estar entre família, por uma viagem que às vezes é para um campo, para um lugar calmo, por viver a vida de uma forma um pouco mais lenta. E aí um conceito que está emergindo aqui é o retorno da energia. Esses convencionais, essas pessoas que têm esse perfil, elas geralmente pensam muito na energia que elas vão gastar para fazer alguma coisa. Então, se elas vão sair de casa, antigamente a gente pensava muito no retorno sobre investimentos, né? Empresários, empresas pensavam muito. Quando a gente pensa em retorno da energia, a gente fala muito mais sobre qual é a energia que eu vou estar colocando aqui e qual é esse retorno que ela vai me dar num âmbito novamente emocional. E aí, será que eu estou ou não disposta a fazer esse trabalho para ter esse retorno? E outro conceito que eu adoro, eu não sei vocês, mas é o da economia do descanso. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais por produtos, por serviços, por coisas que melhoram o descanso físico, ou melhoram o sono durante a noite, ou que façam com que as pessoas tenham um momento de relaxamento, que ajudem no combate ao estresse. E isso é outro conceito que está emergindo muito e que é bastante popular entre esse perfil dos convencionais. Aqui tem um dado que mostra que mais de 88 milhões de postagens com a hashtag de Slow Life foi postado no TikTok em 2025. Então, já falando um pouquinho sobre como que isso está se tornando popular entre as pessoas. E aí eu trouxe alguns exemplos que mostram isso. Então, a revista Capricho, recentemente, voltou a ter algumas edições físicas. Então, conversando muito mais com esse público que busca uma experiência um pouco mais materialista com as notícias, com a vida, que busca esse retorno da nostalgia também para o dia a dia. Então, eles estão com duas edições impressas, desculpem, duas capas novas, e aí eles conseguem passar essa informação, esse conteúdo deles de uma forma que eles já eram conhecidos há anos atrás e trazer isso para a época atual. E um outro exemplo são os Rest e Read, da Reading Retreat. Essa empresa é da Inglaterra e eles têm alguns retiros para as pessoas irem ler e descansar. Então, as pessoas pagam para ficar um final de semana ou um tempo em alguns quartos, que é no meio da natureza, no meio da fazenda. E a programação deles, basicamente, é leitura, é ler alguns livros e descansarem. E, dessa forma, ter um contato com uma vida um pouco mais lenta e viverem em um ritmo um pouco mais desafogado. O terceiro perfil que a gente tem aqui são os neo-independentes. Então, os neo-independentes, eles são muito motivados por esse momento que a gente está vivendo, que a gente não sabe mais o que é fake e o que é verdade. Então, muito preocupados com esse momento, com esse discernimento do que é verdade e o que não é, esse perfil ele busca muito
das marcas e do contato com as outras pessoas, a confiança. Então, o que ele busca muito é estabelecer relações de maior confiança, e ele espera também que as marcas tenham um papel social nesse contexto que a gente está vivendo de fake news, de inteligência artificial e de outras coisas que às vezes fazem com que a gente duvide realmente se uma coisa é verdade ou não. E aí, aqui, como propulsor, a gente tem a inteligência artificial em todo lugar. Então, essa foto é de um restaurante dos Estados Unidos, que eles fizeram um perfil no Instagram, e todos os pratos, todas as fotos, todos os posts que eles fizeram lá, na verdade, foram feitos por inteligência artificial. E esse restaurante sequer existia. Então, essa possibilidade desse mundo que a gente está vivendo atualmente, que a gente não sabe exatamente o que é verdade, o que não é, que a inteligência artificial está invadindo vários âmbitos da nossa vida, está fazendo com que essas pessoas busquem cada vez mais essas relações um pouco mais autênticas e essa comprovação, digamos assim, de que a empresa é confiável, de que a relação que eles estão tendo é de verdade, de que as fotos são verdadeiras e coisas desse tipo. Aí aqui tem um dado que diz que as profissões que os brasileiros mais confiam são em professores, médicos e cientistas. Então, novamente, aqui a gente busca muito outras pessoas em quem a gente pode confiar no dia a dia, com quem a gente pode se relacionar. E um outro dado aqui que a gente trouxe, que 83% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas que defendem propósitos alinhados aos seus valores. Então, nesse contexto, as pessoas esperam que cada vez mais as empresas atuem de uma forma um pouco mais com propósito, atuem em uma escala até mesmo social, que vão um pouco além do objetivo da venda, e sim buscam se conectar com os consumidores de uma outra forma. E aí, como exemplo, aqui tem o termômetro de imparcialidade do The News. Então, o The News é outra newsletter que todo dia de manhã informa as pessoas e traz algumas notícias para as pessoas. E no finalzinho da newsletter, eles têm uma enquete que eles fazem para os leitores, perguntando quantos os leitores acharam que aquelas notícias foram dadas de uma forma imparcial ou não. E aí as pessoas votam, depois de ler essa enquete, e em tempo real, a newsletter deles é atualizada, então os próximos leitores têm informação do quanto que o público geral está achando a newsletter imparcial ou não. E um outro exemplo aqui é da Specialized, que para comemorar os 50 anos da marca, eles fizeram uma campanha que eles repararam bicicletas de qualquer marca, de marcas concorrentes, de marcas que às vezes eram de concorrentes diretos deles, muito para ter um posicionamento um pouco mais social com relação aos seus clientes e incentivar realmente essa cultura das pessoas de terem uma vida mais saudável, de se conectarem com o esporte, de incluírem o dia a dia, o lifestyle da bicicleta para o dia a dia. Vou correr aqui que o meu tempo está acabando, gente. Mas o último perfil que eu tenho aqui são os energizadores. Então, os energizadores são pessoas que elas buscam trazer o lúdico e a brincadeira para o dia a dia. Então, são pessoas que em tudo que elas fazem, elas tentam ter alguma coisa de surpresa, alguma coisa de alegria, de felicidade, ter realmente algum retorno que façam com que elas se sintam um pouco mais felizes e mais motivadas. E aí um conceito que está emergindo muito é o Kid Intelligence. Então, os energizadores, eles gostam muito de olhar o mundo pela forma de ver de uma criança. Então, eles muitas vezes acreditam muito que esse é um jeito de trazer um pouco mais de ludicidade, um pouco mais de alegria, um pouco mais de felicidade para o dia a dia. E eles estão tentando olhar de uma outra forma para a forma como eles se posicionam no mundo e, às vezes, trazendo um pouco mais esse olhar infantil, que é mais focado para a brincadeira e para as coisas, para o sorriso e para a alegria, e para coisas que acalmam e que trazem um pouco mais de felicidade para o dia a dia. E aí tem aqui um dado que 49% dos consumidores globais afirmam que são mais propensos a comprar de marcas que oferecem essa sensação de alegria. Então, esse perfil, ele também espera muito que as marcas tenham esse posicionamento e ofereçam produtos e serviços que correspondam com essa necessidade emocional deles de estarem mais conectados com esses momentos de alegria no dia a dia. E alguns exemplos que eu trouxe aqui, então, um deles são as embalagens caóticas da Desgosto. A Desgosto é uma marca de roupas de Curitiba
E eles fazem todas as embalagens deles com alguns jogos, de uma forma retrô, de uma forma que as pessoas podem usar ou para brincar no final do dia, ou mesmo para guardar, para usar de decoração, ou coisas do tipo. Então, eles sempre sempre tentam fazer com que essas embalagens sejam também uma oportunidade para que os consumidores deles tenham um contato com a marca e tenham um momento de diversão. Um outro exemplo, esse eu gosto bastante, é o despertador da Nintendo. A Nintendo criou um despertador que, quando você acorda de manhã e você realmente levanta da sua cama, começa a tocar uma música de comemoração, como se você tivesse passado de uma fase do Super Mario. Então, eles brincam muito que é uma celebração desses pequenos momentos do seu dia a dia, para que você realmente se sinta confortável e como se você tivesse tido a sua primeira conquista do dia. Então, para quem aqui tem dificuldade de acordar, de levantar da cama, é um estímulo a mais e uma forma da marca estar ali comemorando e celebrando com vocês os pequenos momentos do dia a dia. E o último exemplo que eu trouxe aqui é da I Love Cubo, que é uma marca brasileira também, e eles fazem coisas úteis para o dia a dia, mas divertidas. Então, por exemplo, aqui tem a foto de uma almofada, de uma mão, que pode ser usada tanto para decoração, tanto para usar no dia a dia, no sofá, na cama, etc. Eles têm várias canequinhas também, que tem algumas carinhas de personagens. Então, a proposta deles é justamente trazer algumas coisas que as pessoas possam usar no dia a dia e, ao mesmo tempo, possam aproveitar, possa decorar, possa trazer alguma alegria ou, às vezes, um sorriso em algum momento que você está tomando seu café ou fazendo alguma coisa rotineira. Bom, então, só recapitulando aqui os 4 perfis de consumidores que a gente está vendo emergir para 2027. Então, a gente tem os guardiões da privacidade, que são essas pessoas muito motivadas por guardar um pouco, se resguardarem mais nas redes sociais e também por exclusividade, por estarem entre as pessoas do seu nicho, pelas pessoas que confiam. A gente tem os convencionais, que buscam viver de uma forma mais calma, mais lenta, num ritmo um pouco, resistem um pouco a esse ritmo acelerado que a gente está vivendo. Os neo-independentes, que são muito drivados por essa necessidade da confiança, de estabelecer relações de confiança, tanto com as outras pessoas, tanto com as marcas. Então, eles esperam muito que as marcas atuem além da venda, mas também de uma forma social. E, por último, os energizadores, que tentam buscar e colocar um pouquinho de alegria e de diversão no dia a dia, através dos produtos que eles compram, através da forma como eles se relacionam com as marcas e também com as pessoas. E, para finalizar, a gente está quase chegando no fim, mas eu queria muito deixar para vocês essa ideia de que em 2027 os consumidores buscarão marcas que promovam conexões autênticas, que fomentem as relações emocionais entre as pessoas, que fomentem emoções positivas, valorizem o bem-estar deles, então ajudem de alguma forma a fazer com que eles se sintam melhor e com que eles sintam maior bem-estar, e que ofereçam clareza e transparência, além de incluir essa ludicidade nas suas experiências e na sua relação e pontos de contato entre consumidores e marcas. E aí, aqui algumas reflexões finais em como que as empresas podem se comportar. Então, sempre abraçar as contradições, entender que a gente está entrando numa era de mais e menos ou. Ajudar o consumidor a otimizar o consumo de conteúdo digital e a ser mais consciente e intencional em relação a esse consumo, a relação que eles têm com a tecnologia. Promover um cotidiano com mais conexões reais e presença física, então incentivar comunidades, incentivar que as pessoas se encontrem, incentivar esses momentos físicos entre consumidores e entre nichos específicos e clientes. E, por último, oferecer momentos de alegria ao consumidor por meio de seus produtos, embalagens e experiências de varejo, sempre que possível. Esse foi o conteúdo que eu queria compartilhar hoje com vocês aqui. A gente tem um QR Code na tela, que eu vou deixar vocês acessarem, que vocês conseguem acessar um pouquinho desses perfis de consumidores e também algumas outras informações sobre as emoções que a WGSN está acompanhando, emergindo
para os próximos anos. E tem meu e-mail também na tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com vocês. E eu espero que esse conteúdo tenha sido útil e que vocês tenham gostado bastante de conhecer um pouquinho os perfis que a gente está mapeando para o futuro. Obrigada.